Uma vez eu estava passando um tempo com Deus e aconteceu algo que transformou muito a minha vida. Ele havia feito uma promessa para mim. Eu estava ali em oração e ele me disse algo muito especial, algo muito particular, muito grande. Você já passou por isso? Uma palavra, uma mensagem, algo dos céus para você? Eu falei, Deus, qual estratégia eu vou adotar? O que eu vou fazer? E eu comecei a pensar ali na hora, falando com Deus, eu comecei a pensar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu comecei a recorrer às minhas memórias, aos meus cursos, aos treinamentos, eu comecei a recorrer ao que eu sabia, onde eu poderia buscar. E sabe o que o Senhor me disse? Ele me disse, eu sou a sua estratégia. Ah, isso mudou tudo! Eu sou o que você precisa. E ele disse, filho, eu não vou te mostrar tudo agora. Eu vou te mostrar ao longo do caminho. Apenas vá. Apenas coloque o pé. Eu vou te dizer o que fazer. Dê o primeiro passo, mas você não precisa de uma estratégia. Você precisa de mim. Isso mudou tudo, porque isso tirou um peso das minhas costas. Eu pude entender que agindo Deus, quem impedirá? Se Ele estiver à frente, se o projeto for dele, se a palavra for dele, a responsabilidade por fazer aquilo dar certo não é minha, é de Deus. Aquilo que Deus prometeu para você, para sua casa, para os seus negócios, para o seu ministério, para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas finanças, aquilo que Deus falou, Ele faz dar certo. Ele põe a mão, Ele valida. Não é uma questão de capacidade humana, não é uma questão de capacidade minha ou sua. E eu não estou dizendo aqui que nós não vamos precisar nos esforçar, porque o esforço é um princípio da palavra do Senhor. Mas há coisas que são muito além do nosso esforço, da nossa condição, da nossa força. É Deus. É Deus. Sabe, às vezes nós naturalizamos muito as coisas, nos apegamos a um processo, nos apegamos a uma ideia, a um caminho, a uma estratégia, a uma cultura, e nós queremos engessar Deus. Quem pode limitar Deus? Quem pode segurar a mão de Deus? Quantas vezes o Senhor nos mostra na sua palavra que para cada situação Ele foi distribuindo uma estratégia diferente. Por acaso não foi assim quando Jericó caiu? Onde já se viu aquela estratégia de dar as voltas ao redor da muralha e ao gritar as muralhas ruírem? Onde já se viu aquela estratégia quando aqueles 300 valentes, aqueles 300 homens ali com vasos, com tochas, né, venceram todo um exército inimigo ao quebrar aqueles vasos, ao gritarem? Não tem lógica, não tem coerência. Não tem se olharmos no natural. Mas quando Deus nos dá a estratégia, Ele é a nossa estratégia, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. O jogo é outro. O caminho é outro. Moisés chegou na frente do mar ali com o povo. O que foi que o Senhor disse? Para de orar, homem. Pega essa vara e bate no mar. E o mar se abriu. O mar se abriu. Isso não estava no manual de regras de liderança. Você entende? Isso não estava dentro do previsto. Aos olhos humanos, a morte era certa ali. O exército inimigo, o exército de Faraó estava chegando. Ia acabar com Moisés, ia acabar ali com Arão, ia recolher o povo de volta à escravidão. Mas quando Deus fala, Deus age. Quando Deus dá a ideia, Ele é responsável por aquela ideia. Talvez você, querido, assim como eu, precisa de respostas de Deus. Precisa de direções dos céus. Eu quero te falar que elas estão disponíveis. Não é difícil acessar os tesouros de Deus. Não é difícil acessar a voz de Deus. Não é difícil depender do Espírito Santo.
mas é necessário abrirmos mão de nós mesmos, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas vaidades, da nossa arrogância, para a gente se colocar numa posição de dependência de Deus. Sabe? Deus é acessível, o Pai é acessível, mas a pergunta é: eu estou vivendo uma vida no natural ou estou vivendo uma vida no sobrenatural? Eu estou vivendo uma vida dirigida apenas por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu creio? E a Bíblia diz que Deus se agrada daquele que crê. E essa é a fé. A fé é enxergar com os olhos, né, aquilo que ainda não existe de fato. Mas pela fé eu creio. Porque eu enxergo o sobrenatural. Eu enxergo o favor de Deus. Eu enxergo o universo de possibilidades que fogem da lógica humana. Fogem da lógica humana. Qual a possibilidade, de repente, de alguém, né, duas pessoas que vieram de famílias de origem, né, de criação, totalmente destruídas, qual a possibilidade desse casamento dar certo? Eu quero te dizer que em Deus, todas as possibilidades. Quais as possibilidades de alguém que nasceu numa situação de profunda miséria, né, financeira falando, uma condição de vida, alguém que foi criado sem muito estudo? Qual a condição, qual a possibilidade dessa pessoa prosperar e viver uma vida abundante? Naturalmente, muito difícil. Mas sobrenaturalmente, perfeitamente viável. Qual a possibilidade de alguém que entrou em rituais, em situações, em questões da vida que o levaram para tão longe de Deus? Qual a condição natural dessa pessoa poder se plugar, se conectar de volta com o Pai? Naturalmente, nenhuma. O pecado faz isso, né? O pecado gera vergonha, o pecado gera medo, o pecado nos gera uma impressão que Deus está, né, ali com a gente. Esse é um olhar natural, um sentimento humano, um sentimento natural. E eu sou igual a você, eu sinto igual a você. Mas no sobrenatural, o Pai nos limpa de todo o pecado através da obra da cruz. O Senhor nos salva, o Senhor nos purifica, o Senhor tira toda a sujeira, toda a imundície, toda a podridão. Não importa o que eu e você tenhamos feito. Mas é necessário dizer: Senhor, eu quero tirar meus olhos dessa terra. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para a Tua obra, eu quero olhar para o Teu amor. Eu quero olhar para aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não quero olhar para as minhas condições. Porque quando a gente faz isso, o medo chega. Quando a gente olha para a gente mesmo, né, para os nossos recursos, né, tenho dinheiro suficiente, tenho pessoa suficiente, tenho local, tenho estratégia, tenho isso, tenho aquilo, a gente se perde nisso tudo e muitas vezes trava. E às vezes trava por anos. Mas quando eu entro no campo da fé, no campo dos céus, o jogo muda, porque os céus são ilimitados. Lá tem tudo que eu e você precisamos, querido. E o Senhor está dizendo: está aqui, receba. A Bíblia diz que quando Daniel orou pedindo a Deus, o Senhor mandou a sua bênção. Mas durante 21 dias houveram guerras, né? Os céus estavam travados. Nas regiões celestes, né, as forças malignas estavam retendo aquilo de chegar. Mas que bom que Daniel perseverou. Que bom que a bênção chegou. E eu quero hoje fechar com você esse momento, deixando com você essa mensagem de fé, esperança e amor. Persevere em Deus. Não desista de Deus. Não desista das coisas de Deus. Não desista dos céus. Você só está de passagem aqui. Nós estamos aqui por alguns anos. Mas o seu lugar não é aqui. A nossa nação não é aqui. A Bíblia diz que nem o inferno foi feito para os homens. Você não pode ir para lá. Eu não preciso ir para lá. Eu não devo ir para lá. A nossa nação é celeste. Os céus nos aguardam. Mas que tal começar a vivermos os céus aqui na terra, pela fé no Filho de Deus? Deus te abençoe.
e até a próxima.